Graças a Deus pela vida. Graças a Deus por sua vida, você que me acompanha todos os dias, coração cheio de fé, esperançoso. Isso é muito bom. Esperança, fé. Então, bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Esses episódios sobre a vida de José têm sido episódios extraordinários. Estamos aprendendo juntos, cada dia uma lição. Deus vai falando conosco, e eu não sei se você tem percebido, mas haveria sim necessidade de ser essa história para estarmos meditando nela nesse tempo que nós estamos vivendo. Que coisa mais incrível! Deus desenha perfeito. Eu sempre digo isso. Deus desenha perfeito. Olha só, mais um teste para o nosso amigo, para o nosso herói José. A história de José é repleta de testes. Já falei por aqui, né? Lembram? O último teste a qual falamos foi o teste de lealdade, né? Ou o teste de submissão. E ele passa com a nota máxima. Chega mais um teste de integridade. É assim mesmo, eu poderia dizer isso aqui porque dos versos 13 em diante, no capítulo 47, o teste começa. E que teste, minha gente? Olha só, o verso 13 começa assim. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Vocês já pensaram? José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã. José estava sendo o primeiro-ministro do Egito, ou governador, como queiram, mas era como se fosse o primeiro-ministro, essa é a verdade. Logo depois de Faraó era José, ele era o primeiro-ministro. E ele estava sendo o primeiro-ministro exatamente nesse tempo, uma crise nunca vista, uma crise tão terrível, quando ninguém tinha nada para comer. A comida simplesmente desapareceu. A crise foi horrível, horrível. Mas que coisa interessante. Os depósitos no Egito estavam repletos de trigo, repletos de comida. Os silos estavam transbordando, porque José estava lá no Egito. Veja, uma pessoa fazendo total diferença no meio da crise. E aqui começa um teste muito profundo para José. Um teste de integridade. Porque esta era uma grande oportunidade para o José enriquecer. Não. José passa no teste. Ele precisa de alguma forma negociar. Ele precisa vender comida para fora do Egito. Ele precisa ajudar outros países. Ele estava recebendo prata e ouro e agora ele começa a receber todos os bois, tudo que os egípcios tinham. Ele estava recebendo para poder continuar, fazer o giro financeiro do Egito. E em troca de comida, e José estava cuidando de todos esses detalhes, e a Bíblia vai relatando até o verso 26, porque vai o verso 26, do 13 ao 26, narrando essa situação de negociação para que o povo não morresse de fome. Mas José permanece fiel. No meio de toda essa negociação, no meio de toda essa prata e ouro que ele estava recebendo, no meio de toda a situação dos egípcios terem que fazer a doação de suas próprias terras para não morrerem de fome, lá estava José com fidelidade. Lá estava José sem colocar os seus olhos na prova dos outros. Lá estava José fiel. Outra coisa, José poderia ter se aproveitado do poder que estava em suas mãos. Ele poderia ter transformado todo aquele povo do Egito em escravos. Ele poderia ter pego aquele povo, enfim, mas ele não fez isso.
O que José fez foi estabelecer pedaços de terra para que o povo fosse trabalhar. Ele deu terra para que o povo fosse trabalhar. Ele repartiu as terras e a gente vai vendo aqui, olha só. Vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. A 5ª parte. Ele não explora o povo. Ele tem o Espírito de Deus. E como a gente sente falta disso hoje, não é verdade? Mesmo em meio à crise, a gente contempla líderes enriquecendo ilicitamente, mesmo em meio à crise. Não conseguem ficar com seu olho na sua própria prova, precisam olhar a prova dos outros e colar. José não fazia isso, não. Ele não explorou o povo. Mesmo tendo todo o poder em suas mãos, ele permaneceu fiel. Ele passa em mais um teste. O teste de integridade. Que Deus nos ajude. Eu vou ficar por aqui. Já chega. Pai maravilhoso, nós queremos passar nos testes que somos submetidos aqui nessa terra. Ajude-nos, Senhor, a sermos íntegros. Ajude-nos, Pai, a agirmos com sabedoria em todos os momentos, meu Deus. Ajuda aqueles que são os superiores, aqueles que têm o poder nas mãos, que possam ter esse entendimento também, Pai, de desejarem ser fiéis, fiéis a Ti em primeiro lugar. Ah, Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti. Muito obrigado, meu Deus, por mais este ensinamento. Amém. Finalzinho de mais uma H11. Deus abençoe você e até amanhã.